Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de hoje é sobre o governo provisório. Bem, a aula é sobre o governo provisório, mas eu gosto de brincar que a aula é sobre o momento onde a gente vai ver surgindo na política o meu malvado favorito. Quem é o meu malvado favorito? Getúlio Vargas. Por que Getúlio Vargas? O Getúlio, ele é um carinha que ele vai ficar muito tempo na política brasileira. Ele é um cara que ao mesmo tempo ele é um desgraçado lá, ele é um ditador, ele é um autoritário, mas ele também vai fazer muitas coisas benéficas do ponto de vista político e estratégico aqui no Brasil. Então, o seu Getúlio Granja Vargas, só os palmarenses vão entender essa, ele é um cara que ele tem uma habilidade política muito boa. Né? Com certeza, está sentado lá no colo do capeta, mas o cara não pode se dizer que ele era um mau administrador. Mas vamos por partes, tá? Então, como é que é a ascensão do Getúlio ao poder? A ascensão do Getúlio ao poder, ela vem principalmente ali depois da crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Aquela crise que aconteceu nos Estados Unidos, que afetou a economia global. Naquele ano, os Estados Unidos quebrou e aí ele não tinha dinheiro, óbvio, né, para comprar produtos que ele importava, né, do exterior. Então, entre esses importadores, nós vamos ter o Brasil. O Brasil está lá exportando o seu café, bem faceiro. Naquele ano era um ano de governo de Minas Gerais. Lembre-se da política do café com leite. Desculpa, era um ano de governo de São Paulo. Lembre-se da política do café com leite. Tinha aquela alternância no poder entre os dois grupos políticos. E aí, de acordo com a panelinha, seria a vez de Minas Gerais assumir o poder. Só que São Paulo não podia ficar fora do jogo político, porque senão ele ia acabar sendo muito prejudicado na exportação do café, visto que o novo candidato ele ia resolver dar prioridade para os problemas de Minas Gerais. Então, aquela eleição ela é uma eleição duplamente fraudada, porque era certo que Minas Gerais deveria ganhar. E aí, na eleição, o candidato paulista ele vai acabar assumindo o poder, né? E aí a gente vai ter um levante justamente de Minas Gerais, junto com o Rio Grande do Sul, né? As elites insatisfeitas com toda essa bagunça aí do café com leite vão pegar e acabar tomando o poder, certo? Então, nesse momento, nós vamos ter um carinha ali que vai surgir aos pouquinhos, que é o tal do Getúlio. Então, o Getúlio, né, ele é um militar, ele não é o cabeça, né, do Brasil nesse momento, mas ele é uma figura que vai se destacar, né, dentro do Estado Novo. Desculpa, dentro do governo provisório. Quando eu falo governo provisório, entendam, derrubaram o governo, né, colocado, e a ideia era pegar e ter um governo que provisoriamente arrumaria a casa e depois iria embora. Aprendam de uma vez por todas. Essas intervenções, militares ou não, né, que dizem que provisoriamente vão arrumar as coisas da fora, sempre dá merda. Ninguém provisoriamente arruma a casa e depois dá fora. Mas, neste caso, né, voltando pra cá, a gente vai ter, né, uma suspensão da Constituição de 1891. Né? Esse governo provisório ele vai criar alguns outros ministérios novos, justamente para acabar com todo esse aparato político aí dos cafeicultores. A gente vai ter, por exemplo, o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, né? A gente vai ter uma justiça eleitoral criada. Aí ferrou, meus amigos. Sim, antigamente quem é que fazia a contagem? O partido que está no poder. Quem é que organizava as eleições? O partido que está no poder. Então as fraudes eram imensas. Não é de se estranhar que os cafeicultores ali sempre estavam por detrás do poder. Afinal, eles mesmos que organizavam até mesmo a próxima eleição, certo? Então, com esses ministérios novos aí, né, principalmente os cafeicultores vão acabar, né, se ferrando muito. A gente também vai ter, óbvio, né, educação, saúde. O que eu preciso que vocês entendam é que esses ministérios novos que estão surgindo aqui no Brasil, eles fazem parte de um projeto de industrialização do Brasil.
Então, finalmente o Brasil tá com alguém lá no poder, com uma cabeça de industrializar o país, fazer com que o país deixe de ser agrário, coisa que ele já é desde lá da época da plantação de cana-de-açúcar com mão de obra escrava. E eu tô falando que ele tá nessa modinha aí desde os 1500 ainda. Então, tá, é claro, né? Os cafeicultores vão sair de cena, mas a gente vai ver que o Brasil ainda continua, né? Até lá pelos 60 lá, desculpa, 40, 50, como um país essencialmente exportador de café. Mas é um passo lento na direção aonde deve chegar. Tá, e os cafeicultores, como é que ficaram com relação a isso? Eles curtiram a ideia? Obviamente não. Né? A gente vai ter um levante da oligarquia cafeicultora que vai explodir lá em 1932. Eu acho que o feriado mais importante ali de São Paulo, né, que é o da Revolução Constitucionalista de 32. E essa revolta, ela foi justamente um levante dos cafeicultores para tentarem retomar o poder. É mais uma daquelas coisas quixotescas lá, né? São Paulo achando que vai sozinha conseguir peitar o Brasil inteiro. Então, não deu certo. Foi o último grande levante armado do Brasil, né? Da nossa história, né? A última guerra, por assim dizer. E, obviamente, vai acabar sendo sufocada, né? Mas o governo, ele tem que negociar com os cafeicultores. Ele não ignora os cafeicultores. Então, a gente vai ver lá que eles queimam o estoque de café, né, justamente para manter o preço nivelado, para não fazer com que o preço fique mais baixo. Por quê? Diminuiu a oferta de café, então deu uma levantada no preço, né, e eles negociam algumas coisas que satisfaçam aquela elite cafeicultora, mas é a última vez que a gente vai ver os cafeicultores paulistas no controle assim, da política brasileira. Agora a gente vai entrar numa nova era no Brasil. Muito bem. Então, a gente precisa agora criar uma nova Constituição para o Brasil. Se a gente quer abandonar toda aquela Constituição de 1891 e a gente quer abandonar esses traços dessas elites oligárquicas, a gente precisa de novas leis que comandem o Brasil e que façam com que o Brasil siga um caminho diferente. Então a gente vai ter uma Assembleia Nacional Constituinte que lá em 1934 vai criar uma eleição nova. Então, essa Constituição ela vai ter algumas características bem marcantes ali, né? Como, por exemplo, né, a gente vai ter o Poder Executivo com direito de intervenção na política, na economia, né? Então, é complicado isso aí, né? Já dá uma ideia, assim, de que o Executivo, né, que é o poder aquele que põe as leis em prática, governador, presidente, por assim dizer, pode meter o dedão na economia e reorganizar da maneira que ele bem quisesse. Né? O cargo de vice-presidente foi extinto, só teria presidente. Já dá pra sentir assim um certo ar tenebroso, assim, que alguma coisa tava pra acontecer. Mas ele tem outras coisas assim que são bem maneiras nessa Constituição que são colocadas. Como, por exemplo, o voto feminino. Né? Ainda assim, não era todas as mulheres que podiam votar, era somente a mulher que exercesse uma função pública. Né, mas pelo menos a gente tem no texto da lei a possibilidade, né, da mulher votar, o voto secreto, né? Então agora, né, a gente vai ter a possibilidade de votar sem ter aquela cabinezinha lá, onde tá o cara de olho em ti, descobrindo em quem tu pegou e votou, né? Acabou aquela história lá do coronelismo, então agora você pode chegar ali na sua cabinezinha, que nem hoje, sim, a cabina mesmo, e se esconder ali e fazer o seu voto ali numa boa, certo? Então a gente vai ter uma justiça eleitoral também, né, que nem já falei antes. A gente vai ter uma onda de nacionalismo surgindo no Brasil, né? Vai ter nacionalização de empresas de seguro, né? O subsolo nacional ali vai começar a ser patrimônio nacional, petróleo e outras áreas que vão resultar mais tarde na criação da Petrobras. Tá? E vai ter ali uma eleição para presidente constitucional, onde o Getúlio Vargas derrota, né, o Borges de Medeiros e assume o lugar. Então, ok. Essa Constituição de 1834, ela é um marco, assim, porque parece mesmo que as coisas estão se encaminhando para ajeitar, né?
essa Constituição ela vai acabar sufocando muitos daqueles problemas, né, que vinham desde as décadas passadas. Por exemplo, a gente vai ter ali em 20 o movimento tenentista. Esses jovens, né, oficiais aí que acabaram se rebelando contra o Volta Cabresto, contra, né, a oligarquia que estava no poder. Então, pum, acabou. Suprimiu as demandas daquele grupo, né, através dessa Constituição, então eles tiveram que calar a boca. A gente vai ter também... criando agora as primeiras leis trabalhistas. Essas primeiras leis trabalhistas, elas foram, né, um chute nas bolas da esquerda. Na época a gente tinha todo o grupo de esquerda unido através do Partido Comunista Brasileiro. Então são reivindicações que vêm desde naquela grande greve lá de 1915, né? Então, com essas leis trabalhistas, né, a gente vai pegar e ver que os comunistas perderam a reivindicação deles, perderam o que dava força para eles. Né, eles viviam pedindo ali o tempo inteiro, né, por exemplo, jornada de trabalho, direito a férias, coisas básicas. Eu sei que parece ser ridículo, né, mas eram as reivindicações da época. E aí nenhum presidente queria dar, né, ninguém fazia isso aí. Só que aí, né, na Constituição tem a possibilidade dessas primeiras leis trabalhistas. E o que a esquerda vai reivindicar a partir de agora? Então ele conseguiu, de uma maneira inteligente, ele pegar, né, e suprimir a esquerda. Ok. Então a gente tem, assim, um grupo que está entendendo o que o Getúlio está querendo fazer e os grupos que estão não entendendo o que o Getúlio está querendo fazer ou entendendo muito bem e querendo ganhar vantagem disso. Com essa onda de nacionalismo que está acontecendo aqui no Brasil, eu quero que vocês lembrem que lá fora no mundo está para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então essa ideia de nacionalismo ela não é uma ideia 100% brasileira. O mundo estava, no momento que ele estava vivendo, muito nacionalista, ele estava vivendo num momento assim onde a política estava desacreditada e estava vivendo num momento onde acreditava-se, né, que só o que poderia pegar e tomar as rédeas do país para que o país funcionasse de maneira correta seria alguém com um pulso firme. Então essa onda autoritária não é nova aqui no Brasil e a gente vai ter grupos que apoiam essa onda autoritária aqui no Brasil. A gente vai ter uns carinhas ali que andavam com uma... Opa, bati no microfone. Com uma faixa, né, no braço, né? Esse grupo era a Ação Integralista Brasileira, liderado pelo Plínio Salgado. Né? Então eles gostam até de brincar que era o fascismo brasileiro. Né? Então ele era defensor de um Estado, né, ultra, né, nacionalista e anticomunista. Claro, né, que eles pregavam que o Getúlio Vargas deveria ser o cara que deveria ser colocado no poder. Né? Eles tinham até eram conhecidos ali como com uniforme verde, tinha até uma saudação que era o Anauê. Né? Então é muito igual a ideia do partido nazista, certo? A ideia dos integralistas era apoiar o Getúlio Vargas para que quando ele chegasse no poder, eles chegarem junto com o Getúlio Vargas. Né? Então o Vargas ele deixou, né, essa galera aí fazer o que eles tivessem que fazer. Entravam no pau nas ruas com outros grupos contrários. Né? Pro Vargas, né, era bom que eles estivessem manifestando, né, a sua ideia nacionalista e era bom que eles estivessem mobilizando as massas. Em contrapartida, a gente vai ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo era a corrente de oposição, que é aí onde vai ganhar destaque, né, nacional. Não era a primeira vez que ele está no cenário nacional, mas é o Luiz Carlos Prestes. Ele vai surgir lá dentro do tenentismo, ele vai fazer uma marcha lá que vai percorrer não sei quantos mil quilômetros até chegar, né, na capital, indo ainda para além, tentando angariar pessoas para ir contra, né, as elites oligárquicas ali da época do café com leite. Então o Prestes, né, ele é um cara que está organizando um grupo que está mostrando, está reivindicando, está tentando fazer com que a galera entenda quem é o Getúlio Vargas. A ANL, né, ela estava indo para um viés assim de querer tomar o poder. Só que o problema da ANL, assim, é que esse levante foi muito desorganizado. Tem um filme legalzinho que ele conta, né, a história desse período, que é o filme Olga. Vejam,
Daí ele mostra lá a história da Olga Benário, que vem da União Soviética, ouve o que o Prestes fez, né? E aí, tipo, fica toda emocionada, né? Uau, é como se eu tivesse marchado não sei quantas vezes até Moscou. Então, é uma ideia legal, parece mesmo que o Brasil tá indo para um caminho assim revolucionário, só que chega aqui no Brasil a realidade é bem outra, né? Na hora de pegar mesmo e fazer o levante comunista, por assim dizer, então foi mesmo, teve um levante comunista, eles queriam tomar o poder, né? Só que, cara, eu gosto sempre de brincar que o comunismo no Brasil, ele é um tigre de papel, né? Ok, é um tigre, mas é de papel, ele não tem força. Aí a gente vai ver ali que o plano dá errado, né? Tanto que esse evento ficou conhecido como Intentona Comunista. Veja um filme para maiores detalhes ali, mas em resumo, para, né, não querendo dar spoiler aí, a gente vai ver que na hora mesmo de fazer o levante, na hora mesmo de tomar os quartéis, na hora mesmo, né, de pegar e conseguir apoio entre o exército, entre os militares que eram comunistas, tava o Prestes, a esposa, mais algumas pessoas e não tinha como ir adiante. Então o grupo vai cair na ilegalidade, né, vai ser caçado pelo Getúlio Vargas, né, e essa onda de nacionalismo aí vai continuar seguindo. Até o Getúlio Vargas ele se faz, né, dessa onda de nacionalismo, desse medo do comunismo, para chegar ao poder. E aí estamos chegando na última parte da aula, que é o Plano Cohen. Então, vamos com calma aí. O que é esse Plano Cohen? Esse Plano Cohen, assim, ó, ele não é teoria da conspiração. Aconteceu. Como é que a gente sabe que aconteceu? Aconteceu porque muitos anos depois, né, de ter ocorrido, teve um cara que pegou e deixou tudo pronto para um jornalista, só que ele queria que publicasse somente, né, depois da morte dele, ou seja, não queria que o Getúlio tivesse vivo ainda para mandar ele para cadeia, né? E aí o nome desse cara era Olímpio Mourão Filho. Então, esse golpe, né, do Plano Cohen foi da seguinte maneira, né? O Getúlio pegou e publicou, vazou para o jornal da época, né, uma reportagem mostrando como se fosse um plano de invasão comunista no Brasil, certo? A mídia redistribuiu, fez o trabalho dela em cima disso, só que na verdade isso aí era uma coisa de mentira. O que era na verdade esse documento, esse Plano Cohen? A inteligência do exército ela fez um trabalho, né? Então os estudantes lá da inteligência do exército, por assim dizer, fizeram um trabalho onde eles deveriam apontar: se você fosse um comunista, como que você faria para tomar o poder no Brasil? Então a galera se puxou, colocou lá todas as instituições que eles iriam derrubar, por onde eles iriam começar. E quando, né, o Olímpio Mourão teve acesso a esse documento e mostrou para o Getúlio Vargas, né, eles perceberam: cara, a gente pode fazer uso disso. Recente acontecido a Intentona Comunista. Então pegaram o trabalho, colocaram todos os pontos que os caras pegaram. Tinha sentido, né? Afinal, foi um trabalho bem feito na inteligência. Não quer dizer que tinha capacidade de ele acontecer, certo? São aquelas coisas assim que, tipo, falando faz sentido, mas na prática não existe. Acho que é uma madeira de piroca da época. E aí colocou aquilo no jornal. Como a galera já tava com medo por causa da Intentona Comunista, né? Inclusive aqui no Brasil já estava surgindo há bastante tempo, não, 2 anos, uma lei anti-imigração, né? Tava inclusive tendo a possibilidade de expulsar do Brasil estrangeiros que fossem perigosos para o Brasil. Já tinha lei de segurança nacional, que permitia colocar na cadeia grupos revolucionários ou pessoas perigosas. É a partir disso aí que ele acaba caçando toda a ANL. Então o brasileiro já estava preparado com essa ideia de cuidado com o terrorista. Quando chega isso aí nas mãos do brasileiro, né, com a cabeça já preparada, qual é a solução para isso aí? A solução é pegar e colocar Getúlio Vargas no poder. E o brasileiro compra essa ideia, certo? O Getúlio, ao longo do tempo, ele já estava pegando e fazendo uso dos integralistas, fazendo uso dos militares, né? Tinha ali generais como o Góes Monteiro, né? O secretário de Segurança Pública, o Filinto Miller. A gente vai ver que o Getúlio ele tá começando a trocar os militares que estavam no poder ali junto com ele, essa galera que surgiu junto com o governo provisório, e deixando somente a galera de confiança dele. Essa era a desculpa do Getúlio.
Então, né, o Vargas ele esvazia qualquer resistência que tenha contra ele, certo? E com essa ideia de salvação nacional, ele cria o Estado Novo. O que é o Estado Novo? O Estado Novo é o novo período na política do Brasil, onde a gente vai ter o Getúlio Vargas no poder. Então, a gente vai ter ali, em novembro de 37, uma nova Constituição no Brasil, né? A Constituição no Estado Novo, e essa Constituição ferra com todas aquelas coisas bonitas que a outra Constituição estava fazendo, né? Por exemplo, ela instituía na pena de morte. Tem aquela galera que acha, coisa boa, agora resolveu os problemas. Não, tenha em mente que a gente tem um ditador com controle da pena de morte. Não é bom, não. Né? A gente vai ter ali a mídia extinta praticamente. Por que extinta praticamente? Porque a censura pegava direto, então só podia publicar coisas boas a respeito. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, né? O presidente ele teve a possibilidade de dissolver o Congresso e poder comandar através do decreto-lei. O que quer dizer isso aí? Ele não precisava mais passar por todo aquele processo de burocracia para criar uma lei. Na hora de criar uma lei, ele simplesmente criava. A galera tá dizendo, coisa boa. Não, gente, lembre-se desde o ano passado, quando vocês estudaram sobre absolutismo, ter a possibilidade de criar leis nas mãos de um único carinha. É assim que surge Hitler, é assim que surge Stalin, é assim que surgem os ditadores. É isso que dá poder para eles, tá? A gente não vai ter agora eleição no Brasil para quer dizer, presidente de província para governador. Ao contrário, né, eles criam interventores, que são gentes que vão governar o estado indicado pelo Getúlio Vargas. Então, acho que já deu para vocês entenderem, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o assunto, o problema todo que está instituído, certo? Temos um ditador no poder, nosso malvado favorito. Tá, povo? Era isso, a gente se fala.